graça, a paz de Jesus Cristo esteja com todos vós. Essa semana desse vídeo que nós trazemos mais uma experiência espiritual para nós compartilharmos. E eu desejo que a gente esteja cada dia coração mais receptivo justamente para esses encontros. E me alegra muito estar aqui nesse momento com vocês, de poder colaborar, de poder ajudar, de poder servir justamente a vocês que estão do outro lado, em nome de Jesus Cristo. Porque o desejo do Pai Maior é que nenhum de nós se percamos de maneira nenhuma. Foi por isso que Ele, na sua imensa soberania, Ele escolheu um grupo de pessoas deste mundo e separou como o povo dele, do qual eu e você fazemos parte. Entendeu? E então, por isso que é meu dever, independente de onde você mora, independente de onde você está nesse momento, mas nós fazemos parte desse corpo. É isso que é saudável, isso que é lindo, e é isso que é verdadeiro. E eu não posso deixar de compartilhar essa experiência do dia a dia, na esperança que nós justamente acordamos, despertamos a cada dia para a realidade para a qual nós fomos chamados, escolhidos a cada dia. E uma das coisas que me deixa muito preocupado, no bom sentido, que eu não posso ficar com esse sentimento negativo de mim, de preocupação, mas na força da expressão, meus irmãos, é justamente com essas faltas de doutrina, a falta de ensinamento, é justamente para nos levar a cada dia o Senhor. E uma das coisas que eu mais observo ao longo dessa jornada de obra, as igrejas aboliram as doutrinas bíblicas. Hoje tudo é questão de problema. Vamos resolver o problema A, o problema B, você leva isso, leva aquilo, você bebe isso, tudo isso justamente é uma forma que nós não chegamos a Deus de maneira nenhuma. Aí quando você olha para a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela justamente contradiz de uma forma sábia, de uma forma muito profunda, ela mostra quais as condições justamente do povo justamente de Deus. Nós fomos chamados pelo Pai, fomos lavados pela água, que é a palavra de Deus, fomos lavados, purificados, mas a ordem do Pai é que nós mortificamos a cada dia o pecado. Por que eu tenho que mortificar o pecado? Porque nós carregamos essa natureza carnal dentro de nós. Assim como Jesus tinha duas naturezas, ele é filho de José e de Maria e ao mesmo tempo filho do Pai Maior. Ele via duas naturezas que ele adquiriu no batismo. Por isso que ele foi batizado. Nós, como cristãos, nós temos essas duas naturezas. Nossa natureza, nós herdamos nossos pais, a natureza pecaminosa, e temos a natureza do Pai Maior, que nós herdamos no batismo. Então nós carregamos a duas naturezas. Uma natureza pecadora, que não é sujeita a Deus de maneira nenhuma, e a natureza divina, que é a natureza do Pai Maior, que nós justamente carregamos. Essa natureza divina, ela precisa ser alimentada justamente pelo alimento espiritual, que é a palavra que é chamada também o pão da vida, que o Senhor Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho, quem não tem vergonha de chamar nós de irmão, está escrito em Hebreus, não tem vergonha de chamar nós de irmão, de maneira nenhuma. E então ele que justamente na sua vitória na cruz nos derramou justamente essa natureza espiritual. E é nessa natureza espiritual é que o cristão, ou o crente, como queira se chamar, é ele que justamente conduz a sua vida. Ele passa a ter um governo espiritual na vida dele. Para quê? Para que o governo da carne, o governo da natureza desgraçada, pecadora, a natureza inimiga de Deus, que não pode ser sujeita a Deus, ela esteja sujeita ao governo de Deus, ao governo espiritual dentro de cada um de nós. Então, por isso que a palavra de Deus, ela manda nós mortificar, matar essa natureza. Essa é uma realidade que está dentro do contexto justamente da palavra de Deus, que faz parte da nossa vida no dia a dia. Por isso, quando você pega a sua Bíblia, quiser acompanhar comigo, eu fico muito agradecido. Quiser acompanhar lá em Romanos, ou então marque aí para você conferir depois, em Romanos capítulo 8, verso 13, olha o que diz a palavra do Senhor. Porque se viver segundo a carne, que é a natureza pecaminosa, morrereis. Quer dizer, nós separamos de Deus.
A morte, aqui é uma morte espiritual. Separamos de Deus, nós conduzimos uma vida independente de Deus, que foi essa vida que Adão justamente se sujeitou lá no jardim à serpente, a antiga serpente, hoje Satanás e o diabo. Uma vida independente de Deus, que como pode viver, como eu e você vivia anteriormente, antes do Senhor nos alcançar. Você vê que o homem tem condições de viver uma vida independente de Deus, que essa vida desgraçada, essa vida sem perspectiva nenhuma que você vê no mundo, como é que estão as coisas no dia a dia. Então, morreremos justamente é isso, porque Deus é a vida, Deus não é uma religião. Grave bem isso, sempre eu vou enfatizar essa expressão, que é para nós acordarmos, porque todo mundo pensa que Deus é religião. Por isso ele fala o nome de Deus, o mundo pula fora, com a estratégia. Já vem falar de religião, você fica acovardado, você não tem argumento. Está vendo? Você não tem argumento, aí você se perde naquele momento. Mas se você entender que Deus é a vida, você tem uma outra posição. Então quando a pessoa se manifesta dessa maneira diabólica, mas falar religião não é bom, eu não gosto de falar religião. Você sabe como conversar com a pessoa. Por isso que é muito importante isso, é uma coisa que eu não largo isso de maneira nenhuma, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês me perdoem, sempre vai ter essa expressão a gente acordar. Porque quando você vê Deus com a religião, você não tem compromisso. Você não tem compromisso. Se você não tem compromisso, você vai mortificar quê? Vai mortificar o quê? Vai mortificar quem? Nada. Você está na igreja, está tudo bem. Você é agora de Deus. Deus já venceu os seus pecados, já levou tudo na cruz. Agora eu posso fazer o que eu quero. Então você não diz isso, mas lá no seu interior as trevas estão militando e fazendo com que você age dessa forma, age dessa maneira. Então por isso que nós perdemos o interesse no conhecimento de Deus, e com isso nós não temos interesse em entender a Deus de maneira nenhuma. Então por isso que a ordem está aqui. Repetindo 8,13 de Romano. Porque se viver segundo a carne, ou segundo a natureza pecaminosa, morrerei. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Está vendo, amado? Então nós vivemos. Então está a alegria em nossa vida justamente é tendo isso. Se pelo Espírito, preste bem atenção nisso, se pelo Espírito, como diz justamente a palavra de Deus, então nós viveremos. Então isso quer dizer o quê, pastor? Isso quer dizer, sem o Espírito de Deus, não tem como mortificar as obras do corpo de maneira nenhuma. Não tem como mortificar. É isso que diz o texto. Sem a ajuda do Espírito de Deus, não tem como a mortificação ser feita de maneira nenhuma. É morta por ela. Entendeu? É Ele que mortifica as obras da carne dentro de mim, dentro de você, em nome de Jesus Cristo. Porque você pode olhar para qualquer pessoa lá fora, as pessoas podem viver. Sem os olhos, a pessoa pode viver. As pessoas podem viver sem a língua, pode até falar sem a língua, a pessoa pode caminhar sem os olhos, mas sem o Espírito de Deus, não tem como mortificar o corpo do pecado. Essa natureza desgraçada que leva a nós se corrompermos do propósito elevado que Deus deu a mim e deu a você. Você está vendo como é que é a história? Então, sem o Espírito de Deus, justamente não tem como mortificar as obras, como diz justamente a palavra de Deus. E como é que nós podemos obter o Espírito de Deus? É de mortificar justamente as obras justamente da carne, que é uma vida depravada, a vida carnal. Você está vendo o exemplo aí no mundo. Você está vendo os escândalos na igreja. Você está vendo os escândalos na igreja. Essa semana eu tive uma experiência, de contar aqui rapidamente para você. Nós temos um irmão em Cristo aqui, que tem um irmão internado, aqui numa cidade vizinha, a capital de São Paulo,
chamado Campo Limpo Paulista. Ele está internado numa clínica, justamente lá de alcoólatra e drogado. Ele me contou esse final de semana, eu fiquei assim, estarrecido, mas ao mesmo tempo eu me lembro a palavra de Deus, nós não estamos isentos disso de maneira nenhuma. O que é, pastor? 90% dos internos naquela clínica são presbíteros, pastores e obreiros. Por que isso? Porque justamente é isso. Porque as pessoas entram na religiosidade, veem que Jesus já acabou com tudo, já lavou tudo, perdoou tudo, você não precisa fazer mais nada. Mas quando eu li esse texto com você, você viu que a ordem justamente é isso, é mortificar pelo Espírito as obras justamente da carne, do corpo, que é a mesma coisa. E é assim que nós vivemos. Aí eu falei para você, como é que nós podemos obter a ajuda do Espírito de Deus para a mortificação justamente dessa carne? Como é que nós vamos obter? Porque os crentes acham que o Espírito de Deus é enrolar a língua. Enrolar a língua. O crente que não enrola a língua, ele se perde, ele acha que não tem o Espírito de Deus. Aí você vê os líderes lá dizendo que estão orando, rezando, não sei como, daqui a pouco enrola a língua, fala, vocês acham que aquilo é poder. Aí você está cá embaixo, se sente um coitadinho infeliz, porque achando que eles é grande, que você não tem o Espírito de Deus. Então você não dá justamente espaço para essa pessoa dentro de você. E você justamente nasce de novo, entendeu? Começa a sua caminhada, mas não deixa justamente entender, compreender quem é o Espírito de Deus, quem é essa pessoa, como é que ele opera, como é que ele age na minha vida. Nós não procuramos isso. Por quê? Ficamos esperando os líderes contar as histórias, criar uma forma para nos abençoar. E o crente vem se perdendo por isso. Viu onde você obtém ajuda? Você quer obter ajuda do Espírito Santo? Quer mesmo obter ajuda e tomar posse dessa promessa de Deus no seu coração? Então se prepare, que eu vou abrir a minha Bíblia e você, se não tiver com a Bíblia aí, anote, para você não ser enganado, meu irmão. Você tem um valor muito grande para Deus. Vamos lá no livro de Gálatas. Isso, livro de Gálatas, lá no capítulo 3. Isso. Vamos junto conferir essa realidade, essa verdade em nossos corações. Está aqui o livro de Gálatas, entendeu? Estou aberto e justamente eu vou ler junto com você. Está aqui, diz assim, do versículo 1 ao versículo 5, diz a palavra de Deus: ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecer à verdade? Olha, quem fascinou? Quem despertou esse engano? A vós, perante aos olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado, só quiseram saber isso de vós: recebeu o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Versículo 2. Recebeu o Espírito. Aqui, ó. Só que, versículo 2, repetindo. Só queria saber isso de vós, o Senhor falando conosco: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Versículo 3 diz o seguinte: sois vós tão insensato que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Está vendo, amado? Você vê a importância dentro de querer a doutrina do Espírito Santo? É isso. Nós não ficamos nesse erro. As pessoas ficam aí falando, enrolando a língua, bodejando e achando que aquilo é tudo Espírito. Olha o que diz a palavra em 1 Coríntios. Entendeu? Não existe. Todo som tem um sentido. Já vê que sentido é aquele som que vocês ficam lá mergulhados. A palavra de Deus não quer que eu e você vivemos enganados de maneira nenhuma. Valorize o que você recebeu de Deus, não largue de maneira nenhuma isso. Abrace de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, de toda a tua força. Não largue isso de maneira nenhuma, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar a leitura, verso 4.
Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilha entre vós, faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Você está vendo como é que você recebe? Justamente o Espírito Santo disse isso. Todas as tentativas de mortificar o pecado sem a fé em Cristo Jesus será de nenhum valor. Não tem valor nenhum em nome de Jesus Cristo. Você ter essa fé, essa confiança a cada dia. Que foi através da pregação da fé que você recebeu o Espírito Santo no seu batismo, no nascimento. Foi ali que você recebeu. No batismo foi mediante a sua fé, se for o Senhor, a graça de Deus nos alcançou, e ali Deus derramou em mim e você, através do seu Santo Espírito. E é através dessa pessoa, que é o Espírito de Deus, que é a terceira pessoa da Trindade, é que nós temos a ajuda dele para mortificar as obras da carne. Senão ela vai nos destruir. Você vê o exemplo que eu tirei lá da clínica. Você está vendo os exemplos, as confusão que você vê no dia a dia aí. Você vê as confusão, escândalo de pastor, a prostituição desenfreada, o homossexualismo, tudo acontecendo justamente dentro dos atos de Deus, no corpo de Cristo. Você vê justamente a separação desenfreada de pastores, entendeu? Até pedofilia dentro da igreja, você encontra e vê os jornais, tudo publicando isso aí. Você vê toda essa realidade, essa situação. E aí, amado? Minha amada, e aí? Não vão vigiar, não vão cuidar, não vão olhar para nós mesmos, para que não percam inteiro galardão, ou vamos se entregar de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira, porque falou de Deus, está bom. As coisas não é assim não, filha. O diabo nunca falou mal de Deus. O diabo até acredita em Deus. O diabo acredita em Deus, não é brincadeira, mas não obedece o que Deus diz. Já comentei isso com vocês, que Deus quer um compromisso. Não basta a gente confessar com os lábios e o coração do outro lado. É uma coisa que sai dentro dos nossos entranhas, dentro do nosso ser, com o nosso coração, e confessar o Senhor Jesus Cristo. É aí que nós obtemos a ajuda do Espírito Santo para combater o pecado, que é uma força, é um poder que nos afasta justamente da presença do Senhor. Eu quero te agradecer mais uma vez por essa mensagem. Tome para si. Não jogue fora, não descarte de maneira nenhuma. Antes faça uma reflexão, faça um pensamento sobre isso. Desvazie de si mesmo. Se você traz uma religião, uma igreja, deixa do lado um pouco, medita nessa mensagem. Medite nisso. Se você está aí, uma oportunidade que Deus está dando a mim, a você, estarmos juntos nesse momento. E a minha alegria é saber que você está recebendo esse bom agrado, justamente porque você tem um temor a Deus. Isso demonstra que você tem um temor a Deus. Você não está vinculado a isso ou aquilo, mas você tem um temor ao Senhor. Então isso me alegra, me encoraja e me dá motivação de nós continuarmos. É justamente compartilhando essa experiência um com o outro, para que nós não se percamos de maneira nenhuma. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você em todos os dias da sua vida. E não esqueça, quem não quer que você se perca é o Pai maior. Foi Ele que tirou eu e você do mundo. Entendeu? Ele tirou do meio dessa galera toda e nos deu justamente a sua graça, o seu amor, para que nós vivemos a cada dia em comunhão, em harmonia, justamente com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Fica nessa fé.